Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF Canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje, que é o sexto da nossa série especial 2017-2018, nós temos a honra de voltarmos aqui na sede da Copercitrus, em Bebedouro, interior do estado de São Paulo, e vamos conversar com o presidente da cooperativa, que é José Vicente da Silva. José Vicente, muito obrigado por nos atender. Eu comentava no início, quando nós já estávamos montando o equipamento da gravação, essas entrevistas que a gente faz ao final do ano, quando se pode rever bons amigos, só tem um problema sério, não é? Porque a gente acumula mais um ano das nossas vidas. Nós que temos que agradecer a Brasilagro, vocês estão sempre nos distinguindo com a presença de vocês e nós nos sentimos honrados com isso. Presidente, 2017 foi um ano importante para o agronegócio, houveram muitas mudanças, tivemos aí uma interferência política muito grande na economia, mas eu queria muito que o senhor fizesse um balanço das atividades da cooperativa que o senhor preside. Olha, o balanço foi altamente positivo. Se nós analisarmos tudo isso que você falou, realmente nós temos que levantar a mão para o céu, agradecer e agradecer também a nossa equipe, o apoio dos nossos cooperados, o apoio de todo o nosso conselho de administração e diretoria, né? Porque nós devemos fechar esse ano ainda com um crescimento em torno de 15%. Então é altamente positivo se lembrarmos que em 2016 nós crescemos 43%. Esse crescimento do ano de 2016, ele até mereceu um comentário do ex-ministro Roberto Rodrigues, hoje coordenador do setor de agronegócios da Fundação Getúlio Vargas. Eu comentei esse resultado com ele, pedi que ele desse a opinião dele, porque onde em setores determinados e pontuais que nós conversávamos e entrevistávamos para o programa, a gente tinha só notícias negativas, não é? E aí tivemos aqui com o senhor esse privilégio de termos esse crescimento extraordinário. E ele destacou dois pontos que, na opinião dele, eram importantes para a alavancagem desse crescimento de 40 e poucos % no exercício, que era uma coisa bastante incomum. Nós estamos falando de um ano de crise. E ele falou, olha, em primeiro lugar é a gestão. E a equipe do José Vicente é uma equipe altamente profissional e capacitada. Então essa é a primeira questão. E a segunda, ele destacou a importância da Credicitrus, não é? Da Copercitrus. Não, Credicitrus, da Credicitrus. Que serve de braço financeiro para as atividades da cooperativa e faz com que realmente o cooperativismo atinja sua plenitude na sua função social também, não apenas econômica, e faz com que os produtores rurais se sintam protegidos para poderem investir e crescerem nas suas atividades. Realmente é muito importante você ter um braço financeiro, embora a Credicitrus ela tem a sua administração própria. E outra coisa, a Credicitrus é absolutamente fiscalizada pelo Banco Central. Então as nossas operações com eles são absolutamente fiscalizadas. Mas é muito tranquilo você ter uma parceria, uma cooperativa de crédito, que é nossa co-irmã, junto conosco. Foi muito importante para ajudar o nosso crescimento. No ano passado também o senhor destacou a incorporação de novas cooperativas e um investimento muito forte na área do café. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como é que foi essa incorporação, como é que está sendo e como é que também a entrar em novos mercados aí, no caso do café especificamente, o que representou isso no balanço e nas atividades da cooperativa? Olha, por enquanto a entrada nesses novos mercados ainda representa pouco. Se nós levarmos em conta o que café, grãos, soja, milho representam no faturamento da cooperativa, não chega a 15%. É expressivo, mas ainda não representa um fator assim primordial. Mas o que nós podemos levar em conta é que esse ano de 2017 foi um ano de consolidação. Todo aquele movimento que nós fizemos de incorporação de cooperativas
são nossas co-irmãs, que estavam em regiões estratégicas, que vinham de acordo com o nosso interesse de entrar em novas atividades, realmente se consolidaram em 2017. Isso para nós é muito importante. Especificamente, pontualmente em alguns mercados. Laranja, como é que foi? Laranja é um mercado que está estacionado, porque eu acredito que laranja hoje, eu diria que 80% da produção está na mão de indústrias e de mega produtores. E somente uns 20 a 15 a 20% está na mão do produtor normal, que é aquele cooperado comum, aquele médio e pequeno produtor. Então, laranja permanece estacionado. A gente dá foco ainda, porque na nossa região ainda tem laranja, mas o que cresce realmente conosco aqui são mercados que a gente está desenvolvendo, que é cana, que continua crescendo, pecuária, que a gente vem desenvolvendo, soja, milho, café, como nós falamos também, que nós não tínhamos, e o mercado de máquinas, que esse ano teve um crescimento muito acima da média nacional. Então, esses mercados, principalmente o mercado de máquinas, o crescimento, máquinas e tudo que se relaciona com máquinas, que aí a gente fala tratores, implementos, agricultura de precisão, irrigação, máquinas pesadas. Então, isso aí cresceu bem acima da média nacional, que a média nacional deve estar em torno de 2%, e nós estamos crescendo 25% nesse segmento. Isso significa, obviamente, um grau de confiança dos produtores no negócio e na cooperativa também. Olha, eu acho que realmente é um crédito que o produtor está dando para a sua atividade, porque todo mundo que compra uma máquina nova, ele está vislumbrando dias melhores. Da mesma forma, se ele compra da cooperativa, ele está vendo que o pós-venda, porque em máquinas pós-venda vale muito. Então ele está vendo aí, é um binômio. Ele está acreditando na agropecuária e ao mesmo tempo está acreditando também que a cooperativa pode dar um retorno, pode dar como é que se fala, um pós-venda muito satisfatório para ele. Eu recordo que no ano passado o senhor comentou também que a Copercitrus estava assumindo revendas da New Holland. Essa foi uma resposta positiva? A resposta altamente positiva. Nós hoje trabalhamos com 2 marcas de tratores, né? Muitas das vezes elas cobrem em regiões diferentes, porque trator tem área de ação limitada, delimitada para se atuar. Então, para nós foi muito importante nós entrarmos com a New Holland, porque nós somos muito fortes com a Valtra, somos os maiores revendedores da Valtra do Brasil. E no estado de São Paulo, a Copercitrus representa 40% do faturamento da Valtra. Então, para nós é muito expressivo, né? Mas a New Holland está entrando muito bem e nós acreditamos muito nesse binômio Valtra-New Holland. Eu queria fazer uma distinção para que o telespectador nosso tivesse uma ideia da dimensão. Claro que os 25 mil cooperados conhecem esses números de cor e salteado, mas para o nosso telespectador, para que ele tenha uma ideia, o que representa a Copercitrus hoje em termos de atividade, não apenas no estado de São Paulo, mas também já no sul de Minas, não é? Quer dizer, quantas unidades nós temos de atendimento ao cooperado hoje, em termos de assistência técnica também, nesses estados em que a Copercitrus atua? Olha, se for contar realmente todos os pontos nossos, são mais de 100 pontos entre o Triângulo Mineiro, sul de Minas e o estado de São Paulo. Quase que todo o estado de São Paulo. Então houve um crescimento muito expressivo no ano de 2016 e 2017 em número de filiais. Então hoje nós estamos realmente com um número de filiais entre postos de combustível, armazéns, silos, etc., com mais de 100 unidades. O senhor, em 2015, o senhor deu um destaque muito importante para a agricultura de precisão. E eu recordo que eu não conhecia muito disso, e a gente vive um aprendizado eterno. E tem que aprender realmente com quem faz e com quem conhece.
E aí o senhor foi me citando detalhes, o que representaria a agricultura de precisão só no estado de São Paulo, que nós poderíamos ter um crescimento aí de quase 20%. Se eu estiver errado no número, o senhor me corrija, por favor. Mas era algo em torno de 20%, o que é uma coisa extraordinária. E a partir daí nós nos pautamos pelo Brasilagro e começamos a buscar esse assunto. Tive até uma oportunidade de ficar uma manhã inteira sentado com o Fernando aqui, que é o diretor financeiro hoje da cooperativa, e ele me ensinando, com a paciência que ele tem, me ensinando o que era agricultura de precisão e o que poderia mudar isso na agricultura brasileira. Para a alegria de todos nós, eu acho que sua maior ainda, só nesse final de semana a revista Veja dedicou 5 páginas e a revista Exame 8 páginas para falar de agricultura de precisão. A coisa pegou? Olha, esse é o nosso maior desafio, porque você incorporar 7 cooperativas, como nós fizemos esse movimento, é uma tarefa difícil. Agora, você fazer com que os nossos 30 mil, não são 25, são 30 mil cooperados, passem a se utilizar de agricultura de precisão, esse realmente é realmente um desafio enorme. Nós estamos nos estruturando para isso, estamos melhorando nossa estrutura, mas ainda nós temos muito que avançar. Mas a coisa está pegando. A gente percebe que há uma preocupação das usinas, das agroindústrias, etc., que o produtor tenha uma produtividade melhor. Que ele tendo uma produtividade melhor, talvez a gente possa usar até menor área para produzir o que nós produzimos hoje. Entendeu? Então, a busca é pela cana de 3 dígitos, a busca é ter uma melhor produtividade em laranja e que cada unidade tem um custo menor de produção. Então, nós nos empenhamos muito para que a cooperativa possa atender também pequeno e médio, porque a diferença de atuação na agricultura é flagrante. Nós temos hoje agricultores que estão em estágio muito avançados e agricultores que ainda continuam trabalhando do jeito antigo e com produtividade muito baixa. Depois do que nós aprendemos com o senhor aqui no final de 2015, nós fizemos inclusive uma reportagem especial lá com o Vitor Campanelli, lá em Olímpia. E é bem como o senhor está falando, é uma agricultura diferenciada e muito simples de se entender o avanço, não é? Na semana passada eu tive uma reunião na PwC, na sede da PwC em São Paulo, e conversávamos um pouquinho sobre o agronegócio com técnicos e diretores de lá. E foi um dos destaques foi que a Copercitros, na pesquisa de inovação das maiores empresas do Brasil, ficou colocada já em 5º lugar. A primeira cooperativa que estava, né? E aí me perguntaram de Copercitros, eu tive a alegria de falar, olha, em 2015 o presidente Zé Vicente falou em agricultura de precisão, eu fiquei assustado, o que é isso? O que nós estamos inventando de novo por aí? Mas aí eu comentei a história do Victor, da família Campanelli, e que realmente o resultado é absolutamente outro. Como é que começou essa história aqui? O que fez o senhor e sua equipe, o seu time de trabalho aqui a investir nisso que está todo mundo agora vem vindo atrás? Inclusive quero cumprimentá-lo porque na última AgriShow a parte de dinâmica já foi feita, né? Já foi feita a cargo dos técnicos da Copercitros, não é? Realmente não é novidade nenhuma. O que precisava realmente é ser implantado. O que se sabe que a agricultura de precisão ela é usada nos Estados Unidos há muitos anos. Alguns produtores do Centro-Oeste, são grandes produtores aí, eles já usam a agricultura de precisão, mesmo na Bahia, há muito tempo. Agora, realmente o desafio é você fazer o pequeno e o médio produtor, ou aquele médio grande, ele utilizar dessa tecnologia. Ele acreditar que não é um processo complexo, que alguns estágios da agricultura de precisão são de uma simplicidade como talvez comer uma banana, entendeu? Então é uma coisa tão simples que a gente se propôs a bater até o produtor realmente começar a se utilizar. Havia resistência no início para se entender o que era essa nova tecnologia? A ideia que se fazia é que só grandes produtores poderiam fazer isso aí.
Mas a hora que a gente entra com o esquema da adubação a taxa variável, que você vai colocar a matéria-prima do fertilizante exata no lugar certo, na quantidade que o solo precisa. É de uma simplicidade e de um custo tão baixo. Eu não vou falar custo porque muitas das vezes ele até economiza. Ele vai fazer a adubação a taxa variável, ele vai sair ganhando ambientalmente, que ele não vai pôr nada mais e nada menos do que o solo precisa. E o custo é baixíssimo, entendeu? Então não há motivo para não se utilizar isso aí. Esses 30 mil cooperados, presidente José Vicente da Silva, quantos já estão aderindo a essa tecnologia? Olha, na adubação a taxa variável já são mais de 1.000 que a gente já consegue atender anualmente, né? São 1.600, por aí, em torno mais ou menos disso. Então já houve um progresso, entendeu? Mas a gente gostaria que massificasse. E a gente se preparou para isso, porque nós temos hoje praticamente 80 técnicos e agrônomos especialistas que trabalham com agricultura de precisão, fora os 250 que são os vendedores agrônomos que estão no campo, que hoje também divulgam essa tecnologia. E na visão dos cooperados, eles conseguem já sentir as mudanças? Eu acho que conseguem sim, porque hoje a gente tem em mente que com o cooperado você tem que estar praticamente firmado em 3 pilares, que é o relacionamento, a prestação de serviço em agricultura de precisão e outras prestações de serviço e condições comerciais satisfatórias. Você tem que dividir isso aí nesses 3 pilares e tem que atender nos 3 para você poder ter a fidelização do cooperado. Eu lembro que no ano passado o senhor reclamava um pouco que faltavam políticas públicas, políticas do governo federal para financiamento desses equipamentos. Isso mudou em alguma coisa? Olha, não mudou, praticamente não mudou. É que a taxa de juros hoje está bem mais baixa, então hoje é factível que você faça financiamento para esses médio-grandes de equipamentos que são importados. Principalmente a gente fala de GPS e outras coisas aí que ainda são importados. Mas eu acho que hoje já não impacta mais como impactava antes, porque a taxa de juros caiu muito, né? Então hoje possibilita até que se faça um financiamento fora de BNDES, fora dessas, como é que chama, esses financiamentos oficiais que existem no Brasil. O senhor comentava antes de nós começarmos a gravação do impacto da redução da taxa de juros junto às empresas. Eu queria que o senhor explicasse isso um pouquinho para o nosso telespectador. O que a gente sabe é que tem muitas empresas no ramo agro que são alavancadas. E você trabalhar com uma taxa Selic de 14,25 e hoje trabalhar com a taxa Selic de 7%, a diferença é brutal, né? Porque a gente está falando de taxa Selic, mas a taxa que os bancos trabalham sempre é mais ou menos quase o dobro da taxa Selic, numa média aí, a taxa comercial. Então, realmente, quem está alavancado está ganhando aí 13%, 14% sobre o capital que ele tem que tomar de terceiros. Isso aí é uma loucura. Vamos falar um pouquinho então de futuro, 2018. O que o senhor consegue enxergar com a sua experiência? O que nos espera para 2018? Olha, eu sou otimista por natureza. Se nós pensarmos que o RenovaBio pode dar um impulso para a cultura da cana-de-açúcar, se nós pensarmos que o produtor, acreditando no RenovaBio, vai passar a melhorar a gestão da sua propriedade e produzir a cana de 3 dígitos. Se nós pensarmos que o juro realmente está mais barato, e eu penso também que o estado de São Paulo pode ser um bom produtor de grãos, porque nós temos um projeto aqui de plantio de soja na palhada da cana, ou seja, fazer a renovação da cana utilizando a soja precoce, que isso aí dá uma produtividade muito maior para a cana que vai ser renovada, além de problemas com insetos e outros problemas que a cana tem, que precisaria de um tratamento muito pesado, né?
Então, eu sou muito otimista. Já há uma experiência muito bem sucedida com o amendoim, não é? Principalmente essa região de Guariba, Sertãozinho. Mas a gente acredita, isso é uma questão de ponto de vista, né? Que a renovação da cana com soja, ela traz realmente muito melhor do que com amendoim. São pontos de vista que eu não quero entrar nesse mérito, principalmente porque eu não sou agrônomo. Mas a gente acredita que o plantio da soja com sementes adequadas na palhada da cana, ela deixa o solo mais estruturado, ela melhora a produtividade do solo e favorece, praticamente num curto espaço de tempo, a renovação da cana. Não é só o problema da soja, é o problema da cana que vem para mais 5, 6 anos. Esse investimento de produtores cooperados em máquinas e equipamentos, o senhor consegue enxergar também crescimento de investimentos por parte do produtor de cana na sua atividade? Perfeitamente. Nós temos investimento em máquinas de todos os setores, mas do setor de cana-de-açúcar também, porque o cana-de-açúcar nós temos muitos produtores que estão equilibrados. Nós temos produtores que estão até numa situação muito boa, produtores equilibrados e produtores um pouco mais endividados. Então nós temos as 3 categorias. Mas hoje, sem investimento, não se consegue ter produtividade adequada. O fato de nós entrarmos 2018, já sabendo que outubro nós vamos ter as eleições aí, em primeiro turno, eleições presidenciais, novos governadores, deputados, uma parte dos senadores também. O senhor acha que isso pode trazer uma mudança no ambiente junto aos empregados, junto aos cooperados? Olha, eu não vou dizer para você que a agricultura ficou incólume a todo esse problema, porque a gente tem problemas que nós não temos. Temos problemas em portos, temos problemas em aeroportos, temos problemas de ferrovias, entendeu? Então nós temos problemas. Mas no estado de São Paulo, a gente pode dizer que o agronegócio teve uma certa estabilidade. A gente espera, realmente, eu sou otimista, eu espero que o governo, já que ele não pode ajudar fundamentalmente o agronegócio, que ele não atrapalhe, né? Essa questão de infraestrutura, quando se fala portos, estradas, isso remete muito ao Mato Grosso, estado de Tocantins, Goiás também. E aí eu acho que o senhor está levantando uma bandeira interessante, quando o senhor fala que São Paulo poderia crescer um pouquinho mais na produção de grãos, porque não tem essas dificuldades que nem os produtores dessas outras regiões têm. Absolutamente. Isso que você está falando é procedente, porque se nós temos capacidade, eu vou dizer, algumas regiões no estado de São Paulo podem ser muito boas produtoras de grãos, tanto soja, quanto milho, quanto amendoim também. E nós temos aqui, pelo menos, as estradas rodoviárias são de muito boa qualidade. O problema que nós temos no estado de São Paulo são as ferrovias, que ainda a gente não tem linhas ferroviárias, embora tenha, mas não estão em condições assim, que a gente possa dizer que estejam em ótimas condições, né? Então o estado de São Paulo nesse ponto é privilegiado porque ele está encostado no mercado consumidor, é o mercado consumidor com 45 milhões de pessoas e também está perto dos portos, né? Então a nossa condição é privilegiada. Deixa eu entrar um pouquinho num outro segmento, setor de pecuária, carnes. Nós entrevistamos num dos últimos programas dessa série especial o Antônio Vitor, que é o presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação do Estado de São Paulo. E o Antônio Vitor nos relatou na entrevista dele os detalhes da negociação que ele encabeçou, foi ele que encabeçou a negociação com o Ministério Público em relação à Operação Carne Fraca, que foi um desastre que trouxe um prejuízo para o país muito grande. E ele cita, inclusive, foi um erro de um delegado da Polícia Federal. E aí havia uma preocupação grande, porque em seguida dá aquela questão da distribuição do áudio do Joesley,
que é um dos sócios da JBS, com o presidente Michel Temer. E a preocupação dos trabalhadores foi que ele fala bem assim, que se penalizasse o CPF e não o CNPJ, ou seja, que os diretores, sócios fossem penalizados, mas que a empresa não, porque o Grupo JBS tem 350 mil trabalhadores no país. É um número realmente impressionante. E é uma atitude de trabalhadores que é uma atitude que chama atenção, porque não é aquela guerra que a gente estava acostumado a ver em anos anteriores entre capital e trabalho, não é? Uma disputa de espaço que acaba não levando a lugar nenhum, porque tem que haver um entendimento, tem que haver uma harmonia. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: esse processo, por exemplo, que nós temos agora, uma nova legislação trabalhista aprovada, altamente elogiada, nós fizemos vários programas com várias personalidades do meio jurídico e todas elogiando, os próprios trabalhadores elogiando. Isso era para ser aprovada, ficou para depois do ano novo. O senhor sente um clima de mudança em relação a essa questão de mudança de gargalos que nós temos? Legislação trabalhista, reforma da Previdência, uma reforma tributária que faz falta também? Olha, o problema político no Brasil é um problema praticamente endêmico, né? Mas a gente concorda que realmente há uma boa vontade do governo federal em mexer em coisas que ninguém mexia. Então a reforma trabalhista realmente veio para ficar, já está aprovada. A reforma da Previdência, a gente acredita também que possa ter sucesso. Tudo isso vai equilibrar o país. E equilibrando o país, a gente acredita que pouca coisa vai ficar realmente grave. Que o problema principal do país é fiscal. Se você for analisar quais são os grandes gargalos do país, os grandes problemas, nós praticamente temos um problema grande, que é o problema fiscal. E precisamos resolver isso aí. Então, essas mudanças aí estão visando isso aí. Vamos ver se realmente resolve. Vamos torcer para que sim, né? Exato. Vamos torcer para que sim. Qual é a orientação, qual é a sugestão que o senhor daria para os seus 30 mil cooperados em relação às eleições para a presidência da República? É uma pergunta difícil, capciosa. O que eu acho é que a gente deve analisar muito o perfil de cada cooperado, de cada candidato, e realmente analisar que o Brasil precisa ficar longe de políticas oportunistas, de políticas populistas, e realmente ver se a gente põe lá um candidato ou os candidatos que realmente pense um pouco mais no país e não pense mais apenas no seu círculo de eleitores, né? Presidente, eu queria finalizar que o senhor usasse o nosso espaço, o nosso programa, o nosso microfone, a nossa câmera, e para deixar a sua mensagem de Feliz Natal e de Ano Novo para os nossos cooperados e para os nossos telespectadores. A nossa mensagem não é só de Feliz Natal e Feliz Ano Novo, que realmente a gente deseja de todo o coração, mas é uma mensagem também de agradecimento. Nós sempre tivemos um apoio irrestrito, não só do Conselho de Administração, dos nossos colegas de trabalho, mas principalmente dos nossos cooperados. Nós temos 30 mil cooperados, uma responsabilidade enorme, mas eles sempre nos apoiaram e nos ajudaram. Então, além do Feliz Natal e Feliz Ano Novo, o nosso muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade que nós tivemos de voltar novamente a conversar. Espero que a gente tenha condições de voltar no próximo ano e que o senhor continue dando bons resultados, apresentando os bons resultados do trabalho da sua equipe. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com o último programa da nossa série especial 2017-2018. Até lá, muito obrigado.